Bom dia, pessoal. Bora para mais um vídeo. Este é sobre a Segunda Guerra Mundial, o mais sangrento confronto bélico da história, infelizmente. Durou de 1939 a 1945. A maioria dos estudiosos se inclina a considerar a Segunda Guerra, a Segunda Grande Guerra, como uma continuação do conflito de 1914 e 1918, a Guerra das Trincheiras, já que os blocos em luta foram basicamente constituídos pelos mesmos países e as causas que motivaram a guerra foram bastante semelhantes, destacando-se a rivalidade franco-germânica, desejo de revanche por parte dos alemães, problemas de minorias raciais não resolvidos após a Primeira Guerra Mundial, solução de divergências diplomáticas à base da força e não à base do direito. Olha a importância do direito. Corrida armamentista, exacerbação do nacionalismo, acirrada concorrência entre os países industrializados na época de mercados para seus produtos, na busca de mercados para seus produtos, entre outros fatos de menor relevo. Com a ascensão de Hitler ao poder em 1933, teve início a preparação da Alemanha para uma guerra que o líder nazista estimava não só inevitável, mas benéfica para seu povo. Em 1938, o Führer anexou a Áustria ao Terceiro Reich, ante a omissão das democracias ocidentais. Encorajado por esse sucesso, o ditador passou a reivindicar a região dos Sudetos, pertencentes à Tchecoslováquia, mas com elevada proporção de habitantes germânicos. Após assinar com Mussolini o Pacto de Aço, Hitler viu aprovadas suas ambições com relação aos Sudetos na Conferência de Munique, setembro de 1938, onde Chamberlain e Daladier, representantes da Inglaterra e da França, respectivamente, em nome de uma absurda política pacifista, curvaram-se ante as exigências do Führer, aproveitando-se da agitação que tomou conta da Tchecoslováquia após a decisão de Munique. Hitler apossou-se do que restava do país no início de 1939. Voltou-se então contra a Polônia, exigindo o porto de Danzig e o chamado Corredor Polonês, faixa de terra que dividia em dois o território alemão, mas que se constituía no único acesso da Polônia ao mar. A firme decisão da França e da Inglaterra no sentido de apoiar os poloneses deixou claro que, caso o Führer não recuasse, haveria guerra. Em agosto de 1939, a diplomacia nazista lavrou um tento memorável ao assinar com a União da República Socialista Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, melhor dizendo, a URSS, um pacto de não agressão, evitando assim uma luta em duas frentes. A 1º de setembro, Hitler ordenava a invasão da Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. A 3 de setembro, França e Inglaterra declaravam guerra à Alemanha. Essa questão da Rússia tem que ser aprofundada, gente, é muito importante. Aqui é um resumo, ok? A resistência polonesa durou menos de um mês. A 29 de setembro, capitulava o governo de Varsóvia, sem que seu exército tivesse qualquer chance de defender o país, face à extraordinária eficiência revelada. Aqui um mapa das grandes potências do imperialismo na Ásia até 1940. Pela máquina de guerra alemã. Apesar do pacto de não agressão, os russos procuraram reforçar suas fronteiras, conseguindo bases na Lituânia, Letônia e Estônia, depois anexando esses países como repúblicas federadas. A Finlândia se opôs às reivindicações soviéticas, eclodindo uma guerra entre ambos os países que se encerrou em março de 1940, com a vitória da Rússia. Enquanto isso, na frente ocidental, os adversários se limitavam a trocar, pelo rádio, mensagens de guerra psicológica. Em abril de 1940, Hitler ordenou a invasão da Dinamarca e da Noruega. Apenas esta última ofereceu resistência, mas foi rapidamente batida, apesar do auxílio que recebeu dos aliados. A 10 de maio, os alemães atacaram a Holanda,
e a Bélgica, com o objetivo de penetrar na França, passando por esses países. A operação foi coroada de êxito e, nos primeiros dias de junho, as forças blindadas germânicas, apoiadas por fortes contingentes aéreos, começaram a penetrar profundamente em território francês. A derrota da França ocorreu com uma rapidez incrível. A 22 de junho, o governo do Marechal Pétain capitulava no mesmo vagão em que os alemães haviam assinado o armistício de 1918. A Grã-Bretanha, agora dirigida por Churchill, não se abateu ante a derrota do seu principal aliado e resolveu continuar a luta a qualquer preço. Aqui cabe um parênteses, gente. A história teria sido muito diferente se Winston Churchill não tivesse sido o teimoso que ele foi, o cara persistente que ele foi. Então cabe aqui à parte um estudo sobre o perfil, a origem, quem foi Winston Churchill. É muito importante para entender o porquê que ele resistiu mesmo sendo tão bombardeado como foi em Londres. Continuando a leitura. Teve início, então, a chamada Batalha da Inglaterra, com os nazistas despejando diariamente toneladas de bombas sobre as grandes cidades britânicas e alvejando sem distinção objetivos civis e militares. As pesadas baixas impostas pela RAF, a Força Aérea Alemã, a aviação alemã, obrigaram esta última a suspender seus raids contra a ilha, em novembro de 1940. Enquanto isso, tropas italianas atacaram a Somália britânica na África, mas foram derrotadas logo após, perdendo a Abissínia, onde Haile Selassie recuperou o trono. O envio de efetivos alemães para o norte da África, sob o comando de Rommel, impediu o fracasso imediato das forças hexistas no continente negro. Em outubro de 1940, Mussolini atacou a Grécia, sofrendo sérios reveses ante o fraco exército helênico. Só após a intervenção germânica, a Grécia foi dominada. A 22 de junho de 1941, Hitler deu início à invasão da Rússia, quebrando o Pacto de Não Agressão, firmado em 1939. O impacto inicial da ofensiva germânica empurrou as defesas soviéticas fronteiras adentro, mas a amplitude das linhas de comunicação alemãs, a obstinada resistência russa e o rigor do inverno obrigaram os invasores a deter seu avanço em dezembro de 1941 às portas de Moscou. Aqui cabe uma lembrança do fracasso do ataque de Napoleão também, por conta não só da política de terra arrasada, que foi terrível, mas ao inverno rigoroso lá na Rússia. Neste mesmo mês, a guerra ganhou novas dimensões, com o ataque japonês à base aeronaval norte-americana de Pearl Harbor, no Pacífico. Era um domingo, 7 de dezembro de 1941, 7h30 da manhã. Recomendo o filme para quem não viu, desse ataque que foi simplesmente destruidor. Os nipônicos expandiram-se rapidamente, ocupando importantes territórios, num círculo que ia das ilhas Gilbert, a oriente, até a Birmânia, a ocidente, e das ilhas Kurilas, ao norte, até o arquipélago de Salomão, ao sul. A reação norte-americana não se fez tardar, e já em maio de 1942, batendo o inimigo no Mar de Coral, garantiu a defesa da Austrália, em junho do mesmo ano, ganhando a Batalha de Midway, que é uma batalha que tem até na Netflix, é muito interessante. Toda a Segunda Guerra Mundial também tem documentários na Netflix que eu recomendo. Ganhando a Batalha de Midway, afastou o perigo de uma invasão ao Havaí. Enquanto isso, na Rússia, os alemães empreendiam nova ofensiva, que conseguiu atingir o rio Volga. O fato mais importante de 1942 foi, porém, o desembarque norte-americano na África do Norte. Após chegar a ameaçar o Egito, Rommel teve que recuar ante o avanço das tropas de Montgomery. A 8 de novembro de 1942, Eisenhower
à testa de um poderoso continente, firmou o pé na Argélia e no Marrocos, cercados por duas frentes. Os efetivos eixistas capitularam na Tunísia a 13 de maio de 1943. A vitória na África permitiu aos aliados atacar a Europa. Em agosto de 1943, efetivava-se a conquista na Sicília, o que determinou a queda de Mussolini. Os alemães, porém, reagiram prontamente. Fortificaram a Itália setentrional, libertaram Mussolini e estabeleceram um governo títere ao norte do país. A derrota alemã na frente russa, delineada em 1942, acelerou-se em 1943. A capitulação do Marechal von Paulus em Stalingrado, fevereiro de 1943, com cerca de 90 mil homens, representou enorme impacto psicológico para a Alemanha nazista. Em fins de 1943, reuniram-se em Teherã os três grandes, Churchill, Roosevelt e Stalin. O presidente Roosevelt dizem que tinha uma oratória excelente na rádio, que as pessoas ficavam fascinadas com a fala dele. Já o Joseph Stalin é um capítulo à parte, né? A crueldade que ele fez na Sibéria, matando milhões de russos, de fome e frio. Com o objetivo de acertar a estratégia para 1944, que seria o ano decisivo do conflito, a mais importante decisão adotada foi a abertura de uma segunda frente de luta na Europa Ocidental, já que o peso maior da campanha vinha recaindo sobre os exércitos soviéticos. Em janeiro de 1944, uma fulminante ofensiva russa libertou os últimos baluartes nazistas em território soviético. A 6 de junho ocorreu o desembarque aliado na Normandia, é o famoso dia D. A Normandia é na França. Após desesperada luta nas praias, as forças anglo-americanas conseguiram firmar pé no continente europeu e iniciaram a reconquista da França. Aqui cabe um comentário também. Documentários da Netflix mostram a dificuldade dos soldados, gente. Um absurdo. Eles eram, às vezes, desembarcados ao 1,5 metro, 2 metros, com mochilas de 25 quilos e não conseguiam nadar. Alguns nem sabiam nadar. Então, vocês imaginem o absurdo, né, de perdas humanas que foi nesse desembarque da Normandia. Seguindo, a 10 de setembro, o país estava praticamente liberado, assim como a Bélgica. O avanço aliado diminuiu de ritmo, em vista da necessidade de reorganização das linhas e do aumento da resistência nazista. Em dezembro de 1944, numa última e desesperada tentativa, os alemães empreenderam surpreendente ofensiva que perdeu o ímpeto nos primeiros dias de 1945. Em março do mesmo ano, as forças germânicas entraram em colapso na frente ocidental, tendo os americanos atingido o rio Elba e os britânicos Hamburgo e Bremen. Em abril, a resistência eixista esboroou-se na Itália. Mussolini foi preso e fuzilado a 28 desse mês. E na frente russa, a 29 de abril, americanos e soviéticos fizeram junção no Elba. E a 23, o Exército Vermelho entrou em Berlim. A 30, Hitler suicidou-se junto com sua companheira Eva Braun. A 7 de maio de 1945, os alemães assinaram a rendição incondicional em Reims. Enquanto isso, prosseguia a luta no Pacífico. Apesar da derrota japonesa ser já inevitável, o lançamento de 2 bombas atômicas sobre Hiroshima a 6 de agosto e sobre Nagasaki a 8 de agosto de 1945 veio apressar a capitulação nipônica, ocorrida a 15 de agosto de 1945. Aqui cabe um comentário que o livro deve ter errado, 8 de agosto não, né? Foi dia 9, certo, gente? O número de vítimas na Segunda Guerra Mundial é estimado em 50 milhões de mortos, grande parte dos quais pertencentes à população civil. A destruição material foi também terrível, atingindo principalmente a Polônia, a Rússia, a Iugoslávia e a Alemanha. De outra parte, países como o Canadá e, em menor grau, os Estados Unidos, tiveram suas economias beneficiadas pelo conflito. No aspecto político, a guerra trouxe a independência a vários países da Ásia, Laos, Camboja, Indonésia,
e despertou o nacionalismo em outros do mesmo continente e da África. A Europa Oriental passou quase que totalmente para a órbita socialista, o mesmo acontecendo pouco mais tarde com a China. A crise moral que atingiu o velho continente após a guerra foi tremenda. Uma atmosfera de desespero, sobretudo entre os vencidos, espalha-se pela Europa. Uma divisão do mundo entre os dois grandes, Rússia e Estados Unidos, esboça-se após a derrota alemã. Por outro lado, a criação da ONU, com seus elevados objetivos de manutenção da paz e da administração de justiça entre os povos, demonstra a preocupação geral de evitar que hecatombes semelhantes à Segunda Guerra Mundial voltem a flagelar a humanidade. É triste ler isso no momento em que, né, o presidente da Rússia afirma que está prestes a iniciar uma guerra nuclear novamente. Que Deus proteja a humanidade, que isso não aconteça. Bons estudos, fiquem com Deus e saúde.